Nós começamos já há algumas semanas a tratar da questão da espiritualidade, abordamos ela sob diversos ângulos e vamos hoje concluir essa introdução à espiritualidade com algumas questões que vêm do mundo da ciência em relação à espiritualidade, que são bastante recentes, né? Esse é um processo ainda em construção, em evolução, mas que é extremamente interessante de se acompanhar. A figura que ilustra aí a nossa imagem é um desenho de uma moça da Croácia, escolar, que desenhou ali, né, o uso, né, da espiritualidade como se fosse o tecido, né, que permite a gente construir um mundo de paz, né? Não sei se dá para ver os continentes esboçados aí nos braços e as pessoas, né, que ficam ali organizadas no tecido que ela está fabricando com as agulhas. Antes de falar em inteligência espiritual, propriamente dito, né, a gente precisa entender o que é inteligência, né, no mundo científico, né? Tradicionalmente, a gente usa até de forma coloquial, né, a palavra inteligente como o posto de burro, né? E a gente sempre escutou falar, né, pelo menos no século XX, como a inteligência como sendo um atributo das pessoas, né? Dizendo que tem pessoas mais inteligentes e outras menos. Mas, no final do século XX, em 1983, o Howard Gardner, um psicólogo e psiquiatra bem famoso, escreveu esse livro chamado Estruturas da Mente, a teoria das inteligências múltiplas. E nesse livro ele propôs que, na verdade, a inteligência não é uma coisa só, né? Que existem diversas formas de inteligência. A figura esquerda, né, procura aí ser um resumo, né, desses vários tipos de inteligência. Então, nós não vamos aqui entrar nos detalhes de cada uma delas, mas ele separa, por exemplo, a inteligência linguística, que é a capacidade de usar palavras, de falar, por exemplo, da inteligência lógico-matemática ou da inteligência interpessoal, né? A gente ter facilidade para se relacionar com outras pessoas, ou a inteligência musical, né, em relação às capacidades, né? Então ele criou aí uma classificação, digamos, de habilidades, né? E a gente precisa sempre lembrar, né, que toda vez que no mundo científico a gente fala em inteligência, né, define algum tipo de inteligência, depois sempre vem um monte de gente tentando medir isso. Tá certo? Então, esse é um processo que nesse caso ainda não está completo, mas nós tivemos aí, na verdade, no ano 2000, a publicação desse livro, né? Esse livro originalmente em inglês, né? A capa que está aí, da tradução dele ao português, um desenho bem parecido com o original, que definiu, né, como se fosse mais uma inteligência, né, além dessas que o Gardner tinha desenvolvido, chamado de inteligência espiritual, né? E é exatamente sobre essa questão, né, que nós queremos hoje aí detalhar um pouco, né, porque de fato caminha numa direção muito semelhante às questões que nós tratamos aí nos nossos encontros anteriores. De fato, o livro é um livro bastante extenso, tem mais de 300 páginas, mas vamos dar aqui uma rápida noção, né, do que ele trata, tá certo? Então, em primeiro lugar, né, a inteligência espiritual, ela é colocada como parte de um tripé que inclui a inteligência intelectual,
né? E a inteligência emocional. A inteligência intelectual é aquela que foi definida primeiro, né? Ainda nos anos 50, né? Foi definido, né? Inclusive o coeficiente de inteligência, os testes de QI, né? São muito famosos por terem sido os primeiros testes de inteligência. Mas basicamente o que eles medem é a nossa capacidade de raciocínio intelectual. E o que nós sabemos que na biologia, né, na forma como o nosso cérebro se desenvolveu, esse tipo de raciocínio ele concentra do lado esquerdo, né? Já o lado direito, né, o que contempla aí a questão da inteligência emocional, nós já falamos do autor, né, que propôs ela originalmente, o Daniel Goleman, em outras oportunidades, né? E basicamente o que coloca ali como diferença, então, é a inteligência de lidar com os sentimentos, né? Enquanto a inteligência intelectual lida com o nosso raciocínio lógico, né? A inteligência emocional lida com os sentimentos. O que se propõe como inteligência espiritual é que nenhuma dessas duas questões ela define a gente individualmente, né? Na verdade, o que a gente pensa, o que a gente sente acaba sendo um reflexo, né, de uma organização, inclusive biológica, né? Os neurônios do cérebro são estruturados de forma diferente para atender a isso, mas nós não somos isso, né? Nós somos mais que isso, né? A gente tem outras questões, né? Se a gente fosse apenas isso, né, nós não teríamos esse desequilíbrio, né, que cada um de nós sente, né, quando lida com essas questões, sejam racionais ou emocionais, né? Da mesma forma, isso se refletiria em todos os tipos de organização onde a gente participa, né, tá certo? Na sociedade como um todo e possivelmente no nível da humanidade de forma coletiva, né? Então, o que se propõe, na verdade, é que essa questão da inteligência espiritual permita atingir esse equilíbrio. Se a gente for pensar aí uma forma bem resumida, né, quiser lembrar só desta figura, né, a gente tem aí uma palavra para classificar cada uma dessas três avaliações, né? Inteligência racional mede a nossa capacidade de desenvolver determinadas atividades, raciocínio lógico, numérico, etc. A inteligência emocional avalia a nossa motivação, os nossos sentimentos, né, na hora em que a gente vai colocar a nossa capacidade de executar as coisas em ação. Mas nenhuma das duas se preocupa com o propósito, né? Tá certo? Nós estamos fazendo isso daí, nós estamos sentindo isso daí, por quê? Para quê? Tá certo? E essas questões, né, é que fazem, então, o conjunto que nós chamamos de inteligência espiritual. De fato, tem pesquisas científicas já feitas que mostram que essa distinção, inclusive, corresponde a formas diferentes de organização do cérebro. Nós temos, né, tradicionalmente, esse conhecimento já da separação entre os dois lados do cérebro, né, o chamado hemisfério esquerdo e direito, né? O processamento lógico ou racional, né, do lado esquerdo, ele é dominado por neurônios que se conectam uns aos outros de forma sequencial, né, formando como se fosse uma corrente, enquanto que no caso emocional existe uma tendência aos neurônios se conectarem de forma clusterizada, né? Eles se conectam vários entre si, com todos, para poder fazer esse processamento muito mais rápido, né? As sensações, né? Os sentimentos, eles chegam para a gente muito mais rápido do que quando a gente tem que resolver um problema matemático.
Os dois, claro, a gente sabe que tem vantagens e desvantagens. O que os proponentes da inteligência espiritual descrevem no livro, né, é que existe também uma base neurológica para essa terceira parte. Então, eles citam, por exemplo, estudos de conexões de um terceiro tipo, que são basicamente colocadas na área posterior do cérebro, né, perto de onde se conecta com a coluna vertebral, e eles chegam a falar, inclusive, alguns autores aí de artigos científicos, na existência de um ponto de Deus no cérebro. É como se fosse uma área do cérebro que, quando a gente se preocupa com essas questões, ela de fato passa a ter um nível de estimulação muito grande. E outra questão interessante, né, que eles detectaram, medindo, né, que além desse processamento, né, dos neurônios que gera as conexões, né, que os psiquiatras sempre falam, né, existe uma oscilação, um conjunto aí de ondas, né, que vão transpassando o cérebro todo e que são geradas por essa área, né, que fica nessa área límbica, nessa área posterior aí do cérebro. Nós não vamos, obviamente, entrar muito mais em detalhes sobre isso, né? Mas precisa aqui reconhecer o impacto disso, né? Certo? Quando a gente fala aí na questão individual, é mais que óbvio, mas essas questões sobre o funcionamento das organizações onde tem mais de um ser humano acabam, por exemplo, refletindo na questão da liderança. Então, existem autores, né, que, baseado nisso, trabalham a questão da liderança. E aqui, se a gente olha para todas as caixinhas que tem na tela, né, nós não vamos aqui ter tempo nem de ler ou explicar, mas se vocês derem uma passada de olhos, fica muito claro aqui que em nenhum momento aqui nós estamos falando de religiosidade, tá certo? Não falando de nenhuma religião específica, certo? O máximo que nós temos aqui é uma caixinha que se chama transcendência, né? Que é reconhecer que existe algo além, né, daquilo que tem em nós, tá certo? A gente tem a questão da verdade, da honestidade, do sentido, do propósito, né? Que no caso do líder, né, quando ele presta serviço, ele tem que enxergar um significado, senão ele não vai fazer direito à sua função, né? Tem que ter graça, né? Tem que ter características aí que permitam a gente sentir prazer nesse processo, o que inclui, por exemplo, a alegria, né, a gratidão. E tem a questão da consciência, né, que nós, obviamente, também trabalhamos aqui. Então, é um universo de temas, né, que, na verdade, é um detalhamento, né? Nós temos aqui uma frase do Gandhi, né, falando que quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. E ele conclui dizendo que, na verdade, a nossa relação com o mundo exterior reflete o nosso universo interior. O que nós estamos aqui vendo nessa proposta de inteligência espiritual, né, ela se consiste numa reformulação do nosso universo interior. E esse é um processo que, embora de forma bem recente, hoje já é reconhecido pela medicina, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a definição de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, né, a última vez que ela foi atualizada em 1999, ela fala da qualidade de vida como um conceito multidimensional, né? Isto é, para a pessoa ter qualidade de vida, ela tem que estar bem em várias dimensões. E eles citam a dimensão física ou biológica, a dimensão psíquica ou psicológica, né, se vocês quiserem, a dimensão social, né, isto é, a nossa relação com outras pessoas,
e a dimensão espiritual. E mais que isso, né, a Associação Mundial de Psiquiatria, né, ela afirma de forma rotunda que esse complexo de religiosidade e espiritualidade possui implicações, né, tanto no diagnóstico, na prevalência, na prevenção de doenças psiquiátricas, como também na questão do tratamento e do desfecho dos casos mais complexos. Obviamente, né, sendo uma área de estudo recente, ainda não existem muitos detalhes, nem medidas claras sobre esse processo, mas tem muitos papers sendo produzidos com base nisso, e mesmo no Brasil, né, nós temos já algumas universidades que construíram centros de pesquisa para trabalhar nessa área, e a própria Associação Brasileira de Psiquiatria hoje tem uma diretoria que cuida do estudo de temas desse tipo, especificamente. Para a gente dar aqui só um pouquinho mais de detalhes, né, sobre o que, né, se coloca então como parte desse processo de espiritualidade que é proposto aí como inteligência espiritual, nós temos aqui uma série de caixinhas, né, que são de alguma forma um resumo, né, do livro, né, por isso que a cor dele inclusive usa a mesma da capa. Alguns dessas caixinhas correspondem a virtudes, né, que nós já trabalhamos, como por exemplo a compaixão, mas outras são específicas, né? Então, uma questão que é colocada aqui como sendo muito importante é sempre a gente questionar o porquê, né? A gente ter motivação para entender as coisas e chegar ao fundo delas, não aceitar as coisas do jeito que são, porque são. E isso pressupõe uma autoconsciência, né? Saber, né, o que nos motiva, principalmente, e a partir daí escolher no que nós vamos acreditar, para que nós vamos dar valor, né? E a gente orientar a nossa conduta, né, com base nisso. Outra questão que é citada aqui é a questão da adversidade, não só no terreno individual, tá certo? O uso positivo da adversidade no terreno individual é algo que nós trabalhamos aqui constantemente, né? Aprender e crescer com os nossos erros, com nossos sofrimentos, com nossos problemas, mas também a questão da adversidade no mundo do relacionamento com os outros, né? Então, nessa questão que nós falamos já da virtude da tolerância, né? O que se propõe aqui, que a gente não apenas valorize os outros pelas suas diferenças, né? E não que a gente apenas tolere, mas que a gente dê valor a essas diferenças, né? Tem a questão da humildade citada aqui, né? Da gente saber, né, que nós somos pequenos aí num drama muito maior, né, que é o mundo. Sermos capazes de sermos independentes do que é chamado de campo, né? A gente ser capaz de desenvolver nossas próprias convicções e não ser simplesmente um seguidor da multidão, né, que eventualmente tenha sido manipulada, né, seja lá por quem for, né? Isso não quer dizer ser contra por ser contra, mas ser capaz de desenvolvermos nossa própria capacidade de avaliação e não ficar apenas repetindo argumentos de terceiros, né? E por último, né, essa parte que conecta aí mais com a liderança, né, no sentido de vocação, né, no intuito de que nós entendemos de que, de alguma forma, fomos chamados para dar alguma coisa para os outros, né, sem necessariamente estar pedindo algo em troca.
Essas são algumas, então, das características, né, das pessoas, né, que, de acordo com a literatura, possuem inteligência espiritual. E no livro original, né, os autores afirmam que, ao contrário da inteligência racional, né, do QI, e da inteligência emocional, dos sentimentos, eles lançaram a hipótese de que não seria possível medir a inteligência espiritual. Entretanto, né, existe muita gente hoje trabalhando em pesquisas que visam desenvolver essa capacidade de medir.